Bom, pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui porque eu vi que surgiram algumas dúvidas sobre as formas de ligação de pedaleira, certo? Estou fazendo esse vídeo aqui com a Boss GT100. Não sou patrocinado pela empresa da Boss, não ganho nada com isso. Inclusive eu tenho ali meu setup de pedais também de diversas marcas. Já tive várias pedaleiras, já tive vários equipamentos. E assim, eu acredito que hoje em dia, com a evolução da tecnologia digital, você consegue resultados muito bons. Basta você saber como utilizar esses equipamentos. Então, coloquei a pedaleira aqui em cima da cama só para explicar algumas coisas, certo? Então, assim, primeiro de tudo, para você regular bem uma pedaleira, você tem que entender sobre, número 1, fluxo de sinal, certo? Como o sinal da sua guitarra vai fluir na sua cadeia de efeitos. Se você não entender muito bem disso, os seus efeitos vão ficar meio embolados, corre o risco de você botar, por exemplo, o seu delay no começo da cadeia e botar o seu drive depois do delay, aí vai embolar tudo. Então o primeiro passo é você entender sobre fluxo de sinal, certo? O segundo passo é você entender sobre pré-amplificação, certo? E sobre gabinete, power, o que é um pré-amp, o que é um power amp. Então assim, tem vários vídeos na internet, eu poderia citar vários youtubers que falam disso com muito mais propriedade do que eu. Só para citar um que vai ajudar vocês bastante, o Alex Machado. Ele tem um canal no YouTube, vocês podem conferir, muito do que eu aprendi veio dele. Então, vamos lá. Toda pedaleira, pessoal, principalmente essas mais modernas, ela simula os efeitos. Só que além de simular os efeitos, as pedaleiras hoje em dia elas simulam os amplificadores, tá certo? E simulam também, deixa eu desligar aqui e ligar de novo, para pegar o meu preset original. E simulam também os gabinetes, tá certo? Inclusive simulam também microfones, tamanho de falante, se o falante tem 12 polegadas, tudo isso vai acabar influenciando no timbre, certo? Então aquele preset que eu tinha feito no vídeo passado é esse aqui. Você vê que eu tenho um FX1, que é um efeito 1, um FX2, efeito 2, um compressor, um overdrive, um chorus, um delay e a mudança de canal. Aqui eu posso ajustar qualquer coisa, certo? Qualquer parâmetro para controlar pela pedaleira, inclusive nenhum. Posso botar aqui um phrase loop, posso botar aqui um overdrive, posso mudar de canal, posso ligar só o canal solo de um amplificador, ligar ou desligar o preamp, mexer na equalização. As possibilidades são infinitas numa pedaleira, tá certo? Então assim, deixa eu botar aqui no modo manual, certo? Outra coisa que eu posso fazer é usar cada um desses foots como pedais individuais e posso também usar eles como presets. Então, por exemplo, eu posso clicar no foot 1 e ligar, por exemplo, um chorus, um delay e um reverb. Ou então eu posso botar só o chorus aqui. Então assim, essa já seria uma vantagem da pedaleira, né? Eu não estou dizendo que a pedaleira é melhor nem pior do que os pedais. Estou dizendo que tudo tem o seu uso. Então, sobre a questão de como ligar a pedaleira, eu consigo enxergar basicamente 3 possibilidades de você ligar a pedaleira, certo? Por exemplo, se você vai ligar a sua pedaleira num amplificador, vamos dizer que esse seu amplificador é um amplificador combo, aquele amplificador que tem o falante e o amplificador numa caixinha só, um cubo que o pessoal chama, né? Então se você vai ligar, por exemplo, num Meteoro Nitros Drive, que é um amplificador transistor, ele não é valvulado, você vai ligar sua pedaleira lá. Então o que é que você vai fazer? Aquele amplificador ele não tem loop de efeitos, ele não tem send return. Então o pré-amplificador e o falante estão na mesma unidade. Então assim, quando você for ligar no line-in do amplificador, você não tem como desligar, anular o pré-amplificador daquele amplificador. Então você vai ter que ligar a sua pedaleira no line-in, porque ele só tem aquela entrada. Então uma maneira de fazer sua pedaleira soar mais natural, por assim dizer, seria você vir aqui na pedaleira e aqui, ó, pré-A e pré-B. Aqui seria o pré-amplificador. Nesse pré-amplificador aqui eu tenho vários amplificadores que a pedaleira simula, certo? Então, das duas uma, ou você escolhe um pré-amplificador
que seja limpo. Por exemplo, na Boss GT100 eu tenho um Natural Clean, que ele é um pré-amplificador que ele não interfere muito no timbre. Só que a melhor opção mesmo nesse caso seria você vir aqui no pré-amplificador A e aí você desligar o pré-amplificador A. Tá vendo que ficou desligado? Ó? Antes estava assim e agora está desligado. Quando você faz isso, você faz com que a simulação de pré-amplificador e gabinete da Boss GT100 esteja desligada. Então o som vai entrar na pedaleira. Os efeitos da pedaleira, compressor, distorção, chorus, delay, todos esses efeitos vão estar ativos, mas o pré-amplificador da pedaleira vai estar inativo, certo? Então essa seria a melhor maneira de você utilizar a sua pedaleira num amplificador tipo o Meteor Nitrous Drive que não tem loop de efeitos. Se você pegar um amplificador que tem loop de efeitos, vamos dizer que você pegou um Mesa Bug Dual Rectifier. Então, você pegou o Mesa Bug, o Dual Rectifier. Ou então, vamos dizer que você pegou... pode ser o Mesa Bug Dual Rectifier. Pronto, tem duas maneiras de você ligar a sua pedaleira no Mesa Bug Dual Rectifier. Se você quiser manter o pré-amp da pedaleira, por exemplo, vamos dizer que eu tenho um Mesa Bug Dual Rectifier, mas por algum motivo particular eu não gosto da distorção dele. Eu sou louco, eu não gosto da distorção do Dual Rectifier. Então eu gosto da distorção, por exemplo, do... Vamos ver aqui. De um Vox AC30. Então vamos dizer que eu gosto da distorção do Vox AC30. Então eu boto a distorção do Vox AC30 na pedaleira, no pré-amplificador, certo? Então o meu amplificador, entre aspas, vai ser o amplificador que está simulado na pedaleira. E aí eu não posso ligar no line-in do amplificador valvulado. Porque se eu ligar no line-in do amplificador valvulado, eu vou ter a simulação de amplificador da pedaleira se misturando com o amplificador do valvulado. Então seria um pré em cima de outro pré. Isso que causa aquele som embolado, aquele som artificial, aquele som chiado que o pessoal reclama tanto de pedaleira. Então se eu gosto do pré-amplificador da pedaleira e vou ligar a pedaleira no amplificador valvulado, então eu tenho que ligar a minha pedaleira no retorno, no loop, né, no return do amplificador valvulado. Quando eu ligo a minha pedaleira no return do amplificador valvulado, eu estou anulando o pré-amp dele. Eu estou anulando o pré-amplificador do amplificador valvulado. Estou usando o pré da pedaleira. Então todos os efeitos da pedaleira vão estar ativos. O pré-amplificador será o pré-amplificador da pedaleira, ou seja, será o Vox AC30, tá certo? E eu vou estar utilizando o meu amplificador valvulado só para dar aquela potência, né, o power amp, que a gente chama, a potência valvulada, só para ter aquela compressão das válvulas. Ah, Edilson, mas tu é louco? Eu gosto muito da distorção do meu Mesa Bug Dual Rectifier. Não tem problema. Tem como você usar a pedaleira e a distorção do Mesa Bug Dual Rectifier? Com certeza. Você tem como usar, por exemplo, só os efeitos da GT100, desligar o pré-amplificador da GT100. Então eu estou usando só, por exemplo, um chorus, o delay, o reverb da GT100 e utilizar a distorção do Mesa Bug Dual Rectifier, que é um amplificador valvulado. Então, como é que eu faço isso? Depende. Se eu quiser insertar efeitos antes e depois do amplificador valvulado, eu vou ter que utilizar o chamado método dos 4 cabos, que eu vou utilizar o send e return da pedaleira, justamente para eu poder utilizar os efeitos de distorção antes do amplificador valvulado, os efeitos de modulação depois do amplificador valvulado, tudo isso utilizando a pedaleira. Então, eu tenho como usar, por exemplo, o overdrive da pedaleira antes do amplificador valvulado e o chorus e o delay da pedaleira depois do amplificador valvulado. Por que é interessante fazer isso? Porque quando você usa uma distorção valvulada, as modulações devem ficar depois da distorção valvulada, porque senão vai embolar todo o som. Existem exceções? Existem, mas de uma maneira geral é assim. Então tudo é uma questão de você entender como é o fluxo de sinal que você quer. Se eu tiver, por exemplo, um amplificador Fender Blue Junior, que ele é um amplificador que ele tem um clean muito bonito, né? E ele é valvulado, como é que eu ligaria? Eu poderia, por exemplo, desligar o preamp da minha
pedaleira, usar o clean do Blue Junior e os efeitos da pedaleira, certo? Se eu tiver, por exemplo, um amplificador que não é valvulado, ele é transistor e ele tem um loop de efeitos, ele tem um send return. E eu não gosto da distorção dele. Então, se eu gostar mais da distorção da pedaleira, vamos dizer que por exemplo, eu tenho na verdade um Roland Jazz Chorus. E aí eu queria botar nesse Roland Jazz Chorus o som de um Mesa Bug Modern Rectifier, que é esse amplificador aqui. Então eu vou lá no Jazz Chorus, se ele tiver loop de efeitos, eu não lembro se tem, e ligo a minha pedaleira no return dele. E aí eu ativo o meu preamp da pedaleira. Dessa forma eu vou estar anulando o pré do amplificador Jazz Chorus e vou estar usando o pré da pedaleira. E esse pré da pedaleira é um Mesa Bug Modern Rectifier, certo? Então assim, gente, tem várias formas de você fazer essa conexão. Muitas vezes as pessoas reclamam do timbre de pedaleira porque não sabem utilizar o equipamento. Então assim, outra maneira de ligação de uma pedaleira é você ligar em linha. O que é ligar em linha? Você pode ligar direto na sua mesa de som. Por quê? Ao contrário dos pedais, que se você pegar os pedais e ligar em linha, fica aquele som abelhudo, insuportável, a pedaleira ela tem o preamp e principalmente a pedaleira ela tem a simulação de cabinet, de gabinete. Então além dela ter isso aqui que é o preamp, ela vai ter aqui a simulação de gabinete, tá certo? E tem até a simulação de microfone aqui, tá certo? Esse aqui, SP-Type, seria o speaker, o falante. Então eu tenho o original, eu tenho um de 8, eu tenho um de 10, eu tenho um de 12, eu tenho 2 de 12, eu tenho 4 de 10. Tudo isso aqui são simulações de falante, certo? Então pelo fato da pedaleira ter o pré-amplificador e a simulação de falante, você consegue ligar ela diretamente na mesa de som, sem ficar aquele som abelhudo, tá certo? Ah, Edilson, mas eu que tenho pedais e não tenho pedaleira, eu gostaria de tocar em linha, ligar na mesa de som. Não tem jeito não? Claro que tem. Tem várias soluções para o seu caso. Tem muita gente que usa aquele Direct Box da Behringer. Eu preciso comprar um Direct Box? Não, gente. O Direct Box naquele caso, o Direct Box da Behringer, por exemplo, ele tem uma simulação de cabinet. Tudo que você precisa é comprar um pedal que tenha simulação de cabinet, de falante. Dessa forma você consegue ligar os seus 7 pedais em linha, para você tocar na igreja, por exemplo. Então assim, tudo depende muito do uso, tá certo? Depois eu vou estar fazendo uns testes. Vou, como um colega aí sugeriu, ligar a Boss GT100 no amplificador valvulado. Vou ligar no amplificador transistor, vou ligar em linha. O que é que eu prefiro? Não existe essa questão de o que você prefere. Existe o som que você precisa naquele momento. Se você vai tocar na igreja e tem uma mesa de som, tem o cara da mesa de som, é muito mais prático você levar uma pedaleira. Nada impede que você leve o seu set de pedais. Só que eu acho você vai levar um set com inúmeros pedais pesado, cheio de cabo. Enfim, fica a critério, né? Assim, vantagens de um set de pedais. Eu gosto do meu set de pedais analógicos. Eu não vou me desfazer dos meus pedais analógicos. Eles têm aquele som que eu quero, que eu vou... Porque assim, a pedaleira você compra e vem aquelas coisas que estão nela, né? Você tem aquele mundo, aquele universo. É um universo praticamente infinito. Principalmente se você souber mexer com equalizador, né? Mas é aquele som lá. Os pedais você sempre pode ir trocando e sempre vai surgindo novidade. Então assim, tem vantagens e desvantagens. Outra coisa, por mais que o equipamento digital tenha avançado, ainda existem algumas nuances em alguns efeitos que não conseguem chegar lá. Então, por exemplo, até essa atualização da GT100, que é a 2.0, se eu não me engano, o efeito de fuzz da pedaleira não me agradou. Eu prefiro o pedal original. Já, por exemplo, o efeito do Mesa Bug do All Rectifier eu gostei bastante. O efeito do macho também gostei bastante. Então vai ter coisas que vai chegar lá, vão ter coisas que vão chegar próximo, outras coisas não vão chegar lá. Então isso tudo é bem relativo, tá certo? Eu espero que vocês possam ter tirado algumas dúvidas e depois eu vou estar fazendo mais vídeos. Valeu, galera!